12 horas e 14 minutos, sejam todos bem-vindos ao programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 16 de novembro de 2020, pós-eleições. Ontem teve muita choradeira, hoje ainda continuam, né? Algumas pessoas ainda não acreditam nos resultados e, como é comum, alguns reivindicando, alguns dizendo que vão à justiça, outros dizendo que as urnas foram fraudadas, enfim, aquela mesma ladainha que nós costumamos ouvir todos os dias pós-eleições. Vamos lá para as nossas principais manchetes do programa de hoje. Bruno é eleito novo prefeito e promete que Salvador avançará. O atual vice-prefeito Bruno Reis foi eleito ontem o novo prefeito de Salvador, o que já era esperado. A vitória do Bruno Reis no primeiro turno, liquidando mais uma vez o Partido dos Trabalhadores na capital. Em Vitória da Conquista, Zé Raimundo e Erzen Guzmão vão disputar o segundo turno. Horário de votação dos idosos foi respeitado. Em Feira de Santana terá segundo turno entre Colbert e Zé Neto. Eleição na pandemia foi tranquila e organizada. Eu realmente não consigo entender essa imprensa do nosso país. Aliás, eu não sei nem se existe mais imprensa no nosso país, tá? Dizer que a eleição na pandemia foi tranquila e organizada é muita cara de pau dessa imprensa nossa daqui do nosso país, tá? Não foi, muito menos tranquila e pior ainda, organizada. Resultado da eleição sairá em no máximo 5 horas após o fechamento das urnas, foi o que preveu o TSE. Vamos falar também neste instante sobre o aplicativo e-Título. Maioria dos brasileiros reclamaram, não conseguiram fazer as suas justificativas eleitorais ou muito menos também conseguir acessar. Segundo o TSE, divulgou nota dizendo que foi por conta da quantidade de pessoas que instalaram e aí deu um questionamento, assim como ontem o atraso das apurações. Salvador corre risco de segunda onda da Covid. Aliás, depois de ontem, eu acho que nós vamos ter a terceira onda de Covid. Já já nós vamos falar sobre isso. Das 27 capitais brasileiras, 18 podem apresentar crescimento da doença, diz a Fiocruz. Live de cobertura das eleições 2020 bate recorde nas redes sociais. João Goberto é eleito prefeito de Mata de São João com 48% dos votos. Elinaldo, eleito também prefeito da cidade de Camaçari. Salvador registra aumento de 21,3% de abstenção no primeiro turno eleitoral, a maior em 2 décadas. Para manter o embalo, Bahia enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. Vereador eleito em Feira assinou documento prometendo doar todo o salário. Justiça condena a 15 anos homem que atirou no rosto de jovem no bairro do Canela. São 12 horas e 18 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Já já falaremos do boletim epidemiológico, da previsão do tempo e também da campanha do Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. Já já estaremos de volta. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, vem esclarecer as medidas do Plano de Segurança Sanitária para eleições. Olá! As eleições municipais estão se aproximando e a Justiça Eleitoral vem trabalhando incansavelmente para garantir a segurança dos mesários e dos eleitores. Medidas de segurança e EPIs. Nas sessões eleitorais, os mesários receberão máscaras, face shield e álcool em gel, que deverão ser utilizados durante todo o período de votação. A biometria não será utilizada e houve um acréscimo de 1 hora no período de votação, que será das 7 às 17 horas. Layout da mesa receptora de votos. A mesa de trabalho obedecerá a distância mínima de 1,5 m, para que os mesários não fiquem muito próximos uns dos outros. Fiscais.
Os fiscais de partido deverão se posicionar sempre observando a distância dos membros da mesa e também da urna eletrônica. Eleitores na fila. O eleitor deve comparecer para votar obrigatoriamente usando máscara, sempre cobrindo a boca e o nariz. Enquanto aguardam na fila, os eleitores devem manter distanciamento entre si. Na sessão de votação. Ao ingressar na sala, o eleitor se posiciona em frente à mesa e mostra o documento oficial com foto ou e-título em direção ao mesário, que digita o número do título e lê o nome do eleitor em voz alta para confirmar a sua identificação. Assinatura e comprovante de votação. Confirmar, o eleitor limpa a mão com álcool em gel e assina o caderno de votação, de preferência com sua própria caneta. Se desejar, nesse momento, receberá o comprovante de votação. Votação. Na sequência, o eleitor se dirige até a cabine de votação e digita o número de seus candidatos, normalmente. Após votar. Após sair da cabine de votação, o eleitor novamente higieniza as mãos com álcool em gel. São 12 horas e 21 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias e muitas polêmicas, na verdade, acerca da apuração das eleições, tá? Já já nós vamos discutir sobre isso. Eu estou vendo já aqui, blogueirinho tem perguntado sobre as eleições, se você acha que teve fraude porque demorou muito. Já já nós vamos falar, inclusive, sobre a seara que nós tivemos ontem no TRE. O que aconteceu, na verdade, foi que não abriram a possibilidade da imprensa participar da apuração. Isso causou estranheza, porque todos os anos a imprensa participa dentro do TRE. E ontem a imprensa ficou impossibilitada, não deixaram a imprensa ter acesso, com a alegação das recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria de Saúde, só que tem um agravante. Diversos delegados de partidos estavam lá dentro, diversos outros representantes também estavam lá dentro, e o que nós podemos perceber, na verdade, é que a liberação de uma única pessoa da imprensa, com certeza não faria tanta diferença assim. Então foi um caso curioso. Aqui na cidade de Camaçari, por exemplo, não tivemos acesso. Tivemos que acompanhar a apuração apenas pelo um aplicativo. Já já nós vamos comentar sobre isso. Inclusive já houve hoje declarações do presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos falar sobre esse assunto já já. Vamos lá para as principais manchetes. Salvador corre risco de segunda onda de Covid. Das 27 capitais brasileiras, 18 podem apresentar crescimento da doença, diz a Fiocruz. Ao que tudo indica, a pandemia provocada pela Covid-19 está longe do fim, tá? O que aponta o levantamento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, divulgado na última sexta-feira. Segundo o órgão, 18 das 27 capitais brasileiras apresentam sinais de estabilidade ou crescimento na tendência de longo prazo. Então, hoje, são 859.518 casos, com estimativa atual de 901.261. Na capital baiana, o número de casos confirmados da Covid já ultrapassa a marca de 93 mil e óbitos já são mais de 2.600 óbitos. Em todo o estado da Bahia, foram registrados mais de 360 mil casos e mais de 7.800 óbitos, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Então, o que a gente observa, na verdade, é que com toda essa abertura do comércio e as eleições, podemos perceber ontem, por exemplo, que as pessoas estavam na rua e não estavam obedecendo os critérios. Muita gente sem máscara, bebida alcoólica, o distanciamento social também não foi obedecido. Então a gente pôde perceber que ontem realmente foi um pandemônio nas eleições. Realmente muito difícil. Vamos lá, segundo ainda, falar até um pouco sobre as eleições agora dos Estados Unidos, os eleitores mortos do Michigan, que na verdade estão vivos. Apoiadores de Donald Trump alegaram que milhares de votos foram dados nas eleições dos Estados Unidos usando os nomes de pessoas que morreram. Posso ter 72 anos, diz Maria Arredondo, do Michigan, quando recebeu nosso telefonema. Mas estou viva e bem. Minha mente funciona e estou saudável, acrescenta. Ela disse que votou no democrata Joe Biden e ficou chocada ao saber que seu nome já havia aparecido em uma lista de eleitores supostamente mortos no estado do Michigan.
Então, para vocês terem uma ideia, que não é somente no Brasil que acontecem as fraudes eleitorais. Os Estados Unidos também, o Donald Trump tenta o embate, mas parece que, segundo as mídias, aos poucos ele vem desistindo e já aceita a sua derrota para o Joe Biden. Então, provavelmente, o Donald Trump realmente perde as eleições, está perdida as eleições dos Estados Unidos. Agora vamos falar um pouco sobre o atraso da apuração dos votos ontem, que foi muito curioso. Segundo aqui o presidente Jair Bolsonaro, sem provas e com atraso do TSE, Bolsonaro levanta dúvidas sobre a apuração das eleições. Na verdade, não é só o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, pela manhã, já com 100% das urnas apuradas, causou muita estranheza em todas as cidades. Por que a demora para poder se disponibilizar o resultado? As urnas eletrônicas não seriam tão eficientes, as urnas eletrônicas não seriam para dar o resultado também muito mais rápido. Então ontem causou muita estranheza o que aconteceu, os resultados vieram repetindo, muitas cidades quando se liberou o resultado já foi 100% apurado, hoje pela manhã somente que foi liberado os extratos das urnas. Então parece que essas eleições foram muito conturbadas. No dia seguinte às eleições municipais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar o sistema eleitoral do país e levantou questionamentos sobre o resultado das urnas. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, é só isso. Tem que ser confiável e rápido, não deixar margem para suposições. Agora, temos um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso e mais nada foi a alegação do presidente Jair Bolsonaro. E essa é a dúvida que a maioria dos brasileiros, pelo menos os formadores de opinião, tem dúvida se o sistema de urna eletrônica ele é eficiente, ele é quase impossível de se fraudar, porque só o Brasil é que usa esse sistema. Então é muito curioso esse fato. Então, outro fato curioso é que pegando hoje, fazendo um levantamento dos partidos que mais cresceram, partidos que mais elegeram seus candidatos, estão justamente os partidos de linha de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. No topo ficou o PSD do senador Otto Alencar, que vem trabalhando nos bastidores a sua candidatura a governador do estado. Há uma especulação de que o ACM-Neto não dispute as eleições para o governo do estado. Então abriria um precedente para o Otto Alencar, que seria o nome mais forte. E agora, visto que a quantidade de prefeituras e de vereanças aumentou significativamente do partido PSD, e isso gabarita a força do senador Otto Alencar para poder sair candidato, para pleitear a sua candidatura ao governo do estado. Então, realmente é muito difícil, entender, na verdade, o que está acontecendo. A gente não consegue entender, viu? Não consegue entender. Vamos lá, continuando ainda sobre as principais notícias. Só se fala em eleição agora, né? Feira de Santana terá o segundo turno, em Conquista também terá o segundo turno. E agora vamos para uma notícia, né? Uma matéria aqui que realmente é muito curiosa. Eleição na pandemia foi tranquila e organizada. No geral, as pessoas seguiram os protocolos de segurança para a prevenção do coronavírus nessa eleição. Que mentira deslavada dessa imprensa nossa. Que mentira deslavada dizer que a eleição foi tranquila e organizada. Que mentira. Então, o que se viu na porta das escolas foi muito lixo. Inclusive, ontem nós encontramos o promotor, o doutor Everardo Yunes, e eu já perguntava a ele se não teria, ou o Ministério Público não iria agir no que aconteceu ontem. Foram lixos e mais lixos, lixos e mais lixos nas portas de todo mundo. Não foi só na porta das escolas, não. E principalmente os candidatos e o prefeito atual daqui da cidade de Camaçari também, diga-se de passagem. Durante a madrugada foram jogados milhões de papéis. Então, eu perguntei ontem
ao promotor Everardo Yunes se nenhuma medida seria tomada. Então, esse país da gente realmente é uma palhaçada. E aí você pega a matéria dos sites e diz o seguinte: as máscaras deram um tom dessas eleições, a população obedeceu. Não, Meg Linda, Pincel não ganhou. Na verdade, Pincel, eu acho, neste instante eu vou falar aqui a votação, mas Pincel parece que não chegou a pouco mais do que 500 votos, tá? As máscaras deram um tom dessas eleições, a população obedeceu os protocolos e de caneta azul na mão e máscara facial foi escolher prefeito e vereadores de todas as cidades. Não aconteceu isso, as pessoas usaram a máscara na hora de entrar, usaram a caneta, saíram com a caneta, deram a caneta para outras pessoas. Do lado de fora as pessoas não estavam com máscaras, não estavam obedecendo o distanciamento social, não estavam obedecendo nenhum critério da Organização Mundial da Saúde. Foi tudo uma palhaçada, tudo mentira. Não mantiveram a distância nas filas, não obedeceram o horário inicial de 8 horas que seriam para os idosos. Mentira! E esse é o nosso grande agravante que nós temos no nosso país. Quando é que a população vai entender de que os políticos estão aí somente para roubar e corromper? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não foi obedecido absolutamente critérios nenhum. Eu andei em todos os colégios eleitorais ontem, recebi diversas imagens e fotografias. Não foi somente daqui da cidade de Camaçari, mas de diversas cidades. Não foi obedecido. Isso é mentira. Essa é a imprensa marrom que nós temos no nosso país, sensacionalista, medíocre. A cada dia que passa a nossa imprensa está mais medíocre. Então foi mentira. Ontem que nós percebemos boca de urna sendo feita a céu aberto, sem nenhum pudor, as pessoas tirando dinheiro, inclusive, comprando voto na cara. Então o mais agravante que nós percebemos, não tinha policiamento em canto nenhum, não tinha fiscalização em canto nenhum, ruas que estavam sendo interditadas por eleitores, bebida alcoólica à torta e à direita, confusões, brigas, e muito me admira a 18ª hoje não ter publicado tanto de confusão que tivemos ontem, de brigas, de confusão, de tentativas de homicídio. Então esse é o perfil das eleições do Brasil. Esse é o perfil. Então, resultado, essas matérias onde dizem, tá, de que foi tranquila, não foi, é mentira. Maria, agora vão falar que está crescendo o número de infectados. Não vão, Maria. Agora a narrativa desses bandos de canalhocratas, de carapada, vai ser de dizer a nova onda da Covid. E aí é um fato interessante. A população pede novo. Todas as cidades tiveram seus respectivos candidatos. Muitas vezes um candidato partindo para a reeleição e o seu maior opositor, o candidato que já foi prefeito na cidade. Mas a maioria das cidades tiveram 4, 5, 6 candidatos a prefeito. Mas a população escolheu ou ficar com o mesmo ou colocar o anterior, que já tinha destruído a cidade, já tinha acabado com a cidade. Então essa narrativa da população de que o povo quer mudança, não quer mudança. Então o povo medíocre, o povo brasileiro é uma mentalidade medíocre, uma educação política baixa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, basta nós pegarmos os números dos eleitores, tá? Foram 88,72. Então, nós tivemos 122.883 eleitores. Então, imagine vocês que as pessoas estavam dizendo que não iam votar por conta da pandemia. Foram votar porque receberam 80, 100, 120 reais da boca de urna. Foram votar porque foram para a porta das escolas pedir votos para os seus respectivos candidatos. Essa que foi a verdade. Então não existiu essa narrativa que a população estava usando o tempo todo, tá? De que querem mudança. Vocês não querem mudança. Vocês reelegeram o prefeito de Simões Filho, que está destruindo a cidade. Vocês reelegeram a prefeita de Lauro de Freitas, que está destruindo a cidade. Vocês reelegeram o prefeito de Camaçari, que não entregou creche, que não requalificou posto de saúde nenhuma, que os testes rápidos até hoje não aparecem, que a população está aí na rua toda desempregada, que hoje eu queria encontrar as meninas das bandeiras e dos santinhos. Será que a prefeitura agora vai nomear vocês? Vocês reelegeram o prefeito de Mata de São João,
que governou por 8 anos e não levou uma empresa sequer para o centro da cidade, mas foi lá para Praia do Forte para transformar em praia de elite, botando a população pobre para ir embora. Vocês reelegeram grupos políticos da cidade de Catu, vocês reelegeram um prefeito em Alagoinhas, que foi prefeito numa cidade vizinha, transferiu o título, entrou na cidade e está lá governando. Então, a população brasileira, tá, não tem vergonha na cara, não tem senso nenhum político. São 21 vereadores na cidade de Camaçari, um exemplo. 11 foram reeleitos. 11 foram reeleitos. Dias d'Ávila também, um percentual mais do que 50% foram reeleitos. Catu, Pujuca, Alagoinhas, Raimunda Florencio foi reeleito. Eu acho que Raimunda deve ter uns 6 ou 7 mandatos. Então a população brasileira, ela precisa se educar. A população brasileira, infelizmente, é a massa de manobra. Então essa que é a preocupação. Então hoje nós abrimos os noticiários e o que nós vemos aqui é só política, política, política. Então, nesse momento, não se noticia os testes rápidos vão ser comprados, essa nova onda que vai vir do Covid agora. Cadê as vacinas que não chegaram até agora? Então, sinceramente, não consigo entender essas concepções dos eleitores daqui do Brasil. Então agora há comemorações, inclusive eu até achei uma comemoração muito pífia do prefeito daqui de Camaçari, parece que ele não comemorou tanto quanto, então acho que ele já estava certo, inclusive, da sua vitória. Mas o que é que vai ser feito agora? Tá? O que vamos perceber é bem claro, o prefeito vai pegar candidatos que ganharam, como o próprio Dr. Elias Natan, provavelmente volte a ser o secretário de saúde, e aí entra um vereador novo. O Jamelão, que já era secretário, voltando para a secretaria, novamente mais um vereador novo. Ou seja, agora é o momento de se sentar, tá? Aonde você, o povo, você da bandeirinha, você do santinho, vocês, presidentes de associação, que fecharam seus canalhas, fecharam apoio para ludibriar as pessoas do seu bairro, vocês agora vão ficar de fora. Porque agora a negociação é para os familiares. Agora a negociação é para aquelas pessoas que estão lá agora, que ganharam, que vão colocar os seus parentes. Em janeiro eu vou estar lá, foram 11 vereadores eleitos. Eu vou lá no gabinete do Dudu do Povo, eu vou lá no gabinete do Jamerson, do Herbinho. Vocês que pregaram a campanha toda de que iam acabar as regalias, vocês que pregaram que iam fiscalizar, será que vão entregar 6 creches? Será que você que foi eleito agora novo vai denunciar o prefeito pelas creches que não estão sendo entregues? Tá? A oposição que elegeu, será que vocês vão estar lá brigando pela reforma de fato do Hospital Geral? Amanhã, inclusive, eu vou lá na Nefrovida, tem uma denúncia gravíssima na Nefrovida. Será que vocês vão lá? Mas, diante das campanhas, tá tudo lindo e maravilhoso nas cidades. Camaçari está na Europa, Mata de São João, Dias d'Ávila estão na Europa. Estão na Europa. Então vamos ver em 2021 quais serão essas mudanças. Então esses 11 que entraram, vamos ver quem vai ser o presidente da Câmara. E isso eu vou fazer questão de averiguar quem será o presidente da Câmara. Será que o presidente da Câmara vai ser um ligado ao povo? Ou será que o presidente da Câmara vai ser o mais eleito que foi do partido do prefeito? Então a população, será que vai acordar para isso? Vamos lá, as passagens aéreas vão continuar, os vereadores vão continuar indo para Foz do Iguaçu, para São Paulo, para Brasília. Será que vão tirar? Vamos ver a narrativa dos candidatos anteriormente, porque agora, já que entraram 11 novos que não estariam prostituídos nesse sistema, contra 11 ou contra 10 atuais, será que vai ter essa mudança? Será que esses novos que entraram vão fazer parte da diretoria da mesa da Câmara de Vereadores? Vamos analisar, vamos ver se realmente vai ter essa mudança. E vamos esperar esses que foram eleitos, se de fato eles vão fazer a diferença. Então o quadro na cidade de Camaçari ficou o seguinte: o Democratas, que é o partido do prefeito, foi o que mais elegeu, com 5 vereadores, o Cidadania com 4, o PSDB com 3, o PSL com 2, o PT com 2, Republicanos 2, PDT 1, PP 1 e PSB 1. Então, na matemática, nós temos o PT com 2,
mais o PDT 1, 3, o PP 4 e o PSB 5. Então são 5 candidatos agora, 5 vereadores de oposição. Então vamos ver o que é que vai acontecer, porque o Democrata, Cidadania, PSDB, PSL e Republicanos fazem parte da base do prefeito. Será que vai ter essa mudança significativa? Será que esses 11 vereadores novos que entraram vão mudar a forma de trabalho da Câmara? Será que nós vamos ver vereadores pedindo para trocar lâmpadas, trocar postes, ou trocar braços de postes, tá? Implantação de redutores de velocidade? Será? Vamos ver, né, o que é que vai acontecer na verdade, como é que vai ser essa mudança. Então, infelizmente, é isso que aconteceu. Então, para você que está chegando agora, repetindo ontem o resultado das eleições aqui da cidade de Camaçari, o Antônio Elinaldo ganha a eleição, tá? Elinaldo ganhou com 53,12% da votação contra 40,52%, tá? Elinaldo não ganhou da forma que ele queria, isso é bem claro, bem notório, de que ele pensou que seria muito mais fácil, tá? Essa diferença de quase pouco mais do que 15 mil votos não gabarita e deixa bem claro de que a gestão dele, a população não tem sido contemplada. E outro exemplo mais claro foram gastos milhões na campanha. Então a gente percebe claramente de que se tivesse sido uma gestão aprovada pela população, não precisaria se gastar esse montante. Então, infelizmente, é isso que a gente percebe. Gerson Abreu, um forte abraço. Jailson Bacelar também presente aí. Então vamos lá. Flávio Matos foi eleito, já era esperado de ser o vereador mais eleito. Val Estilos, Jorge Curvelo, Bispo Jair, Doutor Elias Natan, Niltinho, Dudu do Povo, Júnior Borges, Ivandel Pires, Jamelão, Doutor Samuca, Dene de Isqueiro, Dentinho do Sindicato, Dilson Magalhães, Herbinho, Tagner Cerqueira, Fafá de Senhorinho, que para mim foi uma grande surpresa, Vaval, Jamerson e professora Angélica, além de Manuel Filho, do PDT. Então, tivemos algumas surpresas, por exemplo, o próprio Manuel Filho, do PDT, foi uma surpresa. Fafá de Senhorinho, que era suplente e teve poucos meses do seu mandato, tá? se reelegeu, então foi uma surpresa também, assim como a Vaval, que também foi eleito. Então, essa foi uma das surpresas que nós tivemos aqui da eleição de Camaçari. Já já falaremos também da cidade de Dias Dávila, onde Alberto Castro despancou a ex-gestora Andréa e também a atual gestora Jussara, que indicou o Geraldo Requiel, vice-prefeito e ex-vereador do município também. Então, já já vamos falar o resultado dessas outras cidades. São 12 horas e 42 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Bom, eu estou vendo aqui uma matéria interessante e que teve algumas pessoas que fizeram ontem. Após briga de rua, Felipe Prior comete crime eleitoral ao fotografar voto na urna. Ó. Após viralizar nas redes sociais com um vídeo em que aparece apanhando em uma briga de rua na praia de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, o ex-BBB Felipe Prior cometeu um crime eleitoral. O arquiteto resolveu gravar seu voto para prefeito e vereador da cidade de São Paulo nesse domingo e divulgou em seus stories no Instagram. Em seguida, apagou a publicação, mas vários seguidores viram e replicaram a postagem. O Tribunal Superior Eleitoral não permite filmagem nem fotografia nas urnas. Esse é que é o nosso país da impunidade. Então, um canalha desse faz uma atitude dessa e não vai acontecer nada. E é por isso que a população faz. Porque não é punido. Ontem foi bem claro, todo mundo percebeu e todo mundo viu. Tá? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, o que foi que aconteceu? Várias pessoas cometendo crime e não deu em nada, e nem vai dar em nada. E não vai dar em nada. Então é impressionante como a impunidade no nosso país é tão grande. Foram vários prefeitos presos com malas e malas de dinheiro para a boca de urna e foram soltos. Então, infelizmente, essa é a cara do nosso país.
essa é a cara do nosso país. Vamos agora para a cidade de Mata de São João. Mata de São João reelege praticamente o grupo político que já se perpetua por 16 anos e agora mais 4, vai para 20 anos no poder. Então, o João Galberto foi eleito prefeito da cidade de Mata de São João. Já os vereadores serão 7 vereadores novos: Neném de Dadinho, Dadal, Elinaldo Santana, Marcos Teófilo, Simone Prado, Juan de Mundinho e professor Adelino. Os reeleitos foram Giló, do PSDB, Jair Bispo, do PSDB, Pastor Sandro, do PSD, Tiago de Zezo, do Democratas, Paulo Bolinha, do PP, Beto do Amado Bahia, do PSD. Então, esses foram os eleitos na cidade de Mata de São João. Nomes históricos, inclusive, nomes que estavam até pontuando, parece que não entraram, como do ex-vereador Dr. Alan Fialho, que ficou aquém da votação, Jair de Tico também, que vinha fazendo um trabalho muito bom, também ficou de fora. Então, parece que as eleições trouxe, de fato, algumas surpresas, né? E ninguém esperava, na verdade, esse resultado das eleições. Bolsonaro vê aliados naufragarem e filho com menos votos. Ivaldo Açaí não eleita. Bolsonaro parece que está começando a sentir já a sua queda política. O que a gente percebe, na verdade, é que vai haver sim uma grande movimentação para a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O filho dele, Carlos Bolsonaro, que está no Republicanos, candidato à reeleição, ganhou, foi reeleito no Rio de Janeiro, porém, de 35 mil votos, na verdade, ele encolheu 35 mil votos em relação a 2016. Ele foi campeão de votos no Rio de Janeiro. Em segundo, ficou com 71 mil votos, perdendo o posto para Tarcísio Mota, que teve 86 mil votos. Mas imagine vocês, um candidato a vereador ter 71 mil votos. 71 mil votos elege um deputado federal aqui na Bahia, viu? Val do Açaí, que foi a funcionária fantasma do gabinete do deputado, teve 266 votos. Então, infelizmente, parece que não foi. E também a esposa do presidente Jair Bolsonaro também não foi eleita. Ela teve pouco mais de 2 mil votos. Então, não conseguiu ser eleita no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro parece que teve problemas aí nessa eleição, tá? Então, o presidente Jair Bolsonaro tentou na reta final. Na verdade, o que aconteceu foi que o presidente Jair Bolsonaro ele deixou bem claro que não iriam participar das eleições, mas por pressão de apoiadores, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro ele tentou pedir voto, inclusive, para alguns candidatos, mas, infelizmente, ele não conseguiu. Então, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a maioria caíram, e como eu falei neste instante, nós vamos mostrar aqui o gráfico a respeito dos partidos que mais elegeram. Rosito Alves, um forte abraço. Rosito, parece que o senador Otto Alencar caminha passos largos para ser o governador da Bahia, viu? O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos e vereadores em todo o país. Já nós vamos falar sobre essa leitura aqui dos gráficos e já dos cientistas políticos. Uma grande novidade agora para os pagamentos é o sistema de pagamento via Pix, passa a vigorar de maneira irrestrita para todos os clientes. É uma forma nova de pagamentos e realmente tem sido um novo filão dos bancos. Após 12 dias de operação restrita a clientes selecionados pelas instituições financeiras, o sistema de pagamento via Pix, criado pelo Banco Central, entra no ar nesta segunda-feira, a partir de hoje, tá? Para todo o mundo.
A ideia do Banco Central é que ele torne as transações financeiras mais simples e rápidas. As pessoas terão apenas de cadastrar uma chave, que é uma senha individual, no banco, no qual tem recursos depositados, e usar o próprio telefone celular para efetuar pagamentos ou transferências. Para o Banco Central, a entrada do novo sistema de pagamento tem potencial de provocar uma mudança significativa no país. Entre outros pontos, a instituição acredita que o Pix vai baixar o custo e aumentar a segurança das transações, além de elevar a competitividade e eficiência do mercado, incentivando inclusive a digitalização dos pagamentos no varejo e promover a inclusão financeira da população. Para quem não sabe, o Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. É um meio de pagamento, assim como são os boletos, o TED e o DOC. As transações entre contas e os cartões de pagamento de débito ou crédito. A diferença é que o novo sistema permite que a operação seja feita em qualquer horário e com mais rapidez. Então, esse é o novo sistema de pagamento Pix. 12 horas e 50 minutos no ar programa Folha Notícias. Índice futuro dispara após Moderna anunciar a eficácia da vacina contra a Covid-19. A empresa norte-americana Moderna, que vem estudando a vacina contra a Covid-19, revelou na manhã de hoje que o resultado da fase 3 dos testes clínicos foram positivos com grau de eficácia de 94,5%. Os testes foram realizados em 95 participantes com casos confirmados de Covid-19. 12 horas e 51 minutos, vamos a um breve intervalozinho e já estaremos de volta.
Voltamos com o programa Folha Notícias, 12 horas e 55 minutos, e vamos agora falar sobre as eleições de ontem, das apurações também. TSE registra 55 prisões de candidatos em todo o país ontem nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou na noite de ontem, inclusive, que 55 candidatos foram presos nas eleições municipais desse ano. O principal crime entre candidatos que resultou em prisão foi boca de urna, crime eleitoral cuja pena é de 6 meses a 1 ano de prisão. Aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam mesmo que esses 55 vão ficar presos? Essa eu pago para ver, tá, meus caros ouvintes e internautas? E aí eu quero ouvir vocês aí agora também. Vocês acreditam que esses 55 candidatos que foram presos vão continuar presos, ou seja, que vão cumprir a pena de 6 meses a 1 ano de prisão? Eu quero ouvir, mande aí a sua mensagem. Os dados do TSE indicam que não houve registros com candidatos na Bahia, sendo detidas 79 pessoas no estado, sendo 2 por transporte ilegal de eleitores em Porto Seguro e em Pau-Brasil. O TSE, ao todo, registrou 708 ocorrências, 616 foram de eleitores, sendo que 139 foram presos. E aí, novamente, eu vou perguntar a vocês, aos nossos internautas e aos nossos ouvintes. 55 candidatos foram presos ontem por cometerem crime eleitoral. A pena é de 6 meses a 1 ano de prisão. Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que esses candidatos vão cumprir essas penas ou vão continuar soltos e não vai dar em absolutamente nada? 7 capitais decidem eleições em primeiro turno e 18 seguem para a disputa no segundo. 7 das 25 capitais que realizaram eleições municipais ontem elegeram ou reelegeram seus prefeitos e prefeitas em primeiro turno. Outras 18 seguirão para o segundo turno, que acontece no final de novembro, dia 29 de novembro. Finalizaram a disputa no primeiro turno Salvador, Belo Horizonte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Curitiba, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina, Natal, no Rio Grande do Norte e Palmas, no Tocantins. Gerson, tá mais fácil você ir preso por falar mal deles, exatamente. Realmente, para vocês terem uma ideia, o TRE da Bahia recebeu mais de 1,7 milhões, recebeu mais de 1,7 mil denúncias de aglomerações nas eleições. E aí eu pergunto para vocês, será que essas pessoas vão pagar? Pois é, Helena, soltos, claro, Brasil, né? Observem vocês que apenas ontem, até às 18 horas, o canal da ouvidoria do TRE recebeu denúncias de todas as regiões do estado. Os 5 municípios mais denunciados foram Poções, Salvador, Valente, Maracás e Valença. Engraçado, ninguém de Camaçari, porque ontem o que mais nós tivemos, tá? O que mais nós tivemos foram aglomerações. O que mais nós tivemos foram aglomerações. Então, eu acho, né? Eu acho até engraçado quando eu vejo o noticiário dizer que foi tranquila a eleição. Não foi tranquila e nós podemos perceber que, infelizmente, o que aconteceu foi total desrespeito ontem. Mas, né, quem somos nós, tá? Quem somos nós? E como eu falei na instante, eu duvido muito que esses 55 candidatos que foram presos vão cumprir suas penas. Medem a temperatura na entrada de estabelecimentos e para entrar nas escolas para votar não mediram nada. Isso aí foi interessante esse caso também, viu, Gerson, que nós percebemos. Não aconteceu de forma nenhuma. E o que eu acho engraçado é que na votação não teve fiscalização, ninguém foi multado, não vi absolutamente nada, né? Curiosa para saber que resposta o prefeito vai dar no 19 para o pessoal das escolas privadas. Pois é, Maria, eu estou na dúvida, na verdade, dessa reunião do prefeito
no dia 19, que ele agendou com as gestoras escolares, mas a minha maior curiosidade não está no dia 19. A minha maior curiosidade, até porque eu já sei o que o prefeito vai dizer, que não pode fazer nada, que as escolas não vão ser reabertas, porque o prefeito Assemineto já anunciou que esse ano não reabre nenhuma escola. Não reabre. A vacina está prevista para meados de março. Ou seja, esses cara pálidas, eles não têm a mínima noção de que escola privada começa as matrículas em outubro. Os alunos entram em férias em novembro. Em março, eles já começaram há muito tempo as aulas, até porque a previsão das aulas das escolas privadas são em meados de janeiro e fevereiro por conta do carnaval. Então é inviável, nenhuma escola vai conseguir fazer matrículas de alunos depois de março. Isso não existe. E outro agravante, Maria, é que o prefeito ele já publicou um novo decreto. Então, o decreto, esse novo, já estende, tá, o isolamento e todas as regras que foram criadas até 23 de novembro. Então, como é que se marca uma reunião no dia 19 de novembro se já tem um decreto publicado de que as medidas vão continuar até o dia 23 de novembro? Não faz absolutamente sentido nenhum. Mas o fato mais curioso que eu estou e eu quero ver são as obras que não foram entregues e não vão ser mais entregues esse ano. O prefeito já ganhou, já está reeleito, então ele não tem mais o que se preocupar do que a oposição tanto martelou. A entrega das creches, a requalificação das unidades básicas de saúde, a questão do viaduto, duplicação da Jorge Amado, ele não está mais preocupado. Então, a partir de agora, ele tampouco está preocupado. Mas eu estou muito curioso, Maria, para a posse dos novos vereadores. Esses 11 vereadores que vão ser empossados, eu queria saber quem deles vai fazer parte da mesa diretora da Câmara. Eu quero saber quem deles é que vão sustentar os discursos que eles fizeram na campanha toda de acabar com as regalias dos vereadores, de denunciar os vereadores, de deixar transparente o processo do parlamento. Aí sim eu estou muito curioso. Essa parte sim eu estou muito curioso. A oposição oxigenou. A oposição oxigenou, tirou candidatos históricos como o Theo Ribeiro, que já tinha 20 anos dentro do parlamento. Então começou a dar uma limpada de crostas, tá? Então, um Jackson, que foi também, não ganhou a eleição, fato muito curioso nas eleições daqui de Camaçari, tá? Então, realmente, é isso que eu quero analisar, tá? Délio Mendes, Délio, forte abraço para você, forte abraço para o seu vereador Flávio Matos. Na verdade, essa aposta eu tinha ganho, até porque eu sabia que Flávio Matos seria o vereador mais votado da cidade. Eu esperaria muito de Flávio Matos, né, desde o primeiro mandato que Flávio já dizia que seria um possível nome a prefeito. Mas tem um ditado que diz que o soldado sabe o momento certo de dar 2 passos para trás e 1 para frente. Flávio Matos agora, já no meu ponto de vista, já se consolida como um articulador político do município. Parabéns a Flávio Matos, acompanhei a campanha dele toda, correria realmente. Eu acho que Flávio deve ter perdido muito peso, viu? Ficou doente também, mas Flávio Matos tem tudo para se consolidar como um jovem, não só ele, mas o Tagner Cerqueira que entrou, o Jamerson também que entrou para 2024. Então espero imensamente que Flávio Matos possa entrar agora com uma nova concepção para o seu futuro político. Mas parabéns, eu acho que está seguindo os passos do pai, que foi vereador também no município por vários mandatos. Então, Délio, forte abraço para você, para toda a equipe, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram, tá? Então, Flávio Matos mereceu a sua reeleição, mereceu ser o mais votado da cidade também. Então, vamos ver a postura desses novos legisladores e eu espero, inclusive, que Flávio Matos possa ser até o presidente da Câmara, que eu acho que deveria de ser de fato e de direito, pelo trabalho que Flávio desenvolveu, por ser uma liderança jovem, e eu queria muito que Flávio Matos também pudesse fazer essa oxigenação na Câmara de Vereadores, e vou cobrar essa postura, tá? Pois é, Gerson, cobrar bastante dos ovos. Gente, eu acho que o político precisa mudar essa concepção. Nós sabemos que precisa de muito trabalho, precisa. Nós sabemos que uma gestão não vai chegar a 100%, não. Observe o Serginho de Colatina, ele não chegou
a 100% da sua aprovação. Tá? Nos últimos gráficos ele pontuava 87% e 90%. Nós sabemos disso. Agora, cabe também aos vereadores começarem a ter o bom senso. Começar a ter o bom senso. Eu tenho recebido denúncias aqui todos os dias, o dia todo. Então eu queria imensamente que esses vereadores começassem a atender o povo e parar de maquiar. Errar é normal. É normal errar, vai se aprimorar com esses erros. Agora o que não pode é eu estar aqui noticiando de que um cadeirante ele vai se atear fogo porque a Secretaria de Assistência Social não levou as fraldas geriátricas. O que eu não posso, gente, é estar aqui noticiando que eu tenho uma senhora no Parque Verde de 34 anos de idade, com 9 filhos, eu tenho 2 meses falando aqui no programa, e ela está recebendo Vale Gás a cada 3 meses. Ela está recebendo uma cesta básica a cada 2 meses. Ela foi cadastrada no Bolsa Família, e até agora ela tem 3 filhos que não consegue registrar, porque não tem sequer a certidão de nascimento. Então, nós já tivemos na Secretaria de Assistência Social meses atrás e nada foi resolvido. Uma senhora de 34 anos que tem 9 filhos e não foi laqueada. Então, eu acho que os vereadores precisam começar a acordar para isso e resolver o problema. E parar com aquele discurso de que já falei, já avisei, o prefeito não atende, eu não consigo falar com o secretário. Menos, gente. Menos, eu acho que precisa acordar para isso aí. Eu acho que o vereador, inclusive Flávio Matos, que andou tanto pela cidade, e vou lhe pedir encarecidamente, vereador, trabalha mais, vereador, dentro das comunidades, tenta resolver os problemas, torna o seu mandato mais transparente. Vamos acabar com essa história de gabinete fechado. Eu me lembro na eleição do Suplicy, ele quebrou o gabinete dele todo e fez todo de vidro, para que todas as pessoas que entrassem na Câmara vissem que ele estava lá trabalhando todos os dias. Vamos parar de fechar a Câmara está fechada. A Câmara está fechada. A Câmara não está dando acesso para o povo. A Câmara não é a casa do povo mais. E eu acho que precisam acordar. Eu acho que as pessoas precisam acordar. Então eu vou pedir para esses 11 vereadores novos que ajudem a população. Nós temos as unidades básicas de saúde do município que faltam remédios básicos. Vamos cobrar do secretário. Doutor Elias Natan, reeleito vereador, não sei se retorna para a cadeira da Secretaria de Saúde, mas se retornar, doutor Natan, vamos trabalhar mais na saúde. Vamos trabalhar mais na saúde. Então a gente espera que tenham essa sensibilidade. Vamos ter essa sensibilidade. Então, a oposição está aí, são 5 vereadores de oposição. Vamos fazer uma oposição com responsabilidade. Vamos fazer uma oposição de que realmente o prefeito ouça. Mas vamos fazer um mandato transparente para que a população possa saber isso aí. Vou mandar um recado aqui para os candidatos que trabalharam a campanha toda, inclusive com denúncias e etc. Observem que a população não está tão preocupada assim com a fiscalização, porque com esses dados, porque a população não detém esse conhecimento, gente. Não detém do conhecimento. Não adiantou falar, tá, que não entregou as creches, mas que o dinheiro estava lá na conta da prefeitura. Não adianta falar da duplicação da Jorge Amado, do viaduto. Não adiantou falar dos aluguéis milionários que a prefeitura tem pago. Tá? Então assim, não adiantou. Nós vimos aí o próprio Jamerson, que fez denúncias gravíssimas, não foi um dos vereadores mais bem votados. Nós tivemos o Soldado Andrade, nós tivemos o Roquenê Cabeceira, nós tivemos o Van Scooby, nós tivemos muitos candidatos que trabalharam com denúncias, mas parece que a população ela não se apega nesse tipo de trabalho político. Então vai aqui o recado de que esse trabalho ele tem que ser feito fora parte. Mas para uma eleição, para um retorno de voto, nós percebemos claramente que não. Então, se nós pegarmos os vereadores mais eleitos, foram aqueles vereadores que trabalham com assistencialismo. São aqueles vereadores que têm abertura para fazer exames, são aqueles vereadores que têm abertura para fazer um suporte jurídico, são aqueles vereadores que estão ali do lado do povo prestando assistencialismo. Então, essa é a verdade. Isso que foi bem claro. Então, os próprios vereadores de oposição, eles se limitaram a fazer isso. Então, olha o caso do próprio vereador Marcelino. O que foi que aconteceu? Marcelino ficou fora do páreo.
tá? Nós temos o Dentinho, que foi reeleito, mas tivemos o Jackson, que não foi eleito, o Binho do 2 de julho, que não foi eleito, esteve aqui com a gente, falou das reivindicações, falou dos requerimentos apresentados que o prefeito não acatou, mas parece que a população não está tão preocupada assim, tá? Então, vai aqui um recado para quem trabalha na política de que o povo ele precisa que o candidato esteja mais próximo, que resolva que possa resolver com mais afinco as suas solicitações, tá? Cislaine, um forte abraço. Gabriel, um forte abraço para você aí também presente. Mas parece que realmente nós tivemos esse problema. Tanto, tá, que vejam vocês, nós estamos no Novembro Azul, que é a prevenção a prevenção do câncer de próstata. Então, observem vocês que em 2020 nós fomos surpreendidos. Segundo o Ministério da Saúde, tá, o câncer de próstata mata 28,13% dos homens. E muitos, inclusive, têm o pênis amputado por causa de vários, não só o câncer de próstata, mas também o câncer do pênis. Então, eu não vi campanhas ainda no município, não vi palestras, não vi distribuição de panfletos, eu não vi se fazer um mutirão, inclusive, para consultas com urologia. Aliás, eu não sei nem se tem urologista nas unidades básicas de saúde. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, tá? Então, eu peço, inclusive, que o prefeito reeleito, Antônio Elinaldo, ele possa rever o modo de gestão dele. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta, tá? Então, foi votado no Elinaldo, nós sabemos claramente, por conta da rejeição do nome da Ivoneide Caetano. Não porque o Elinaldo é um bom gestor. Nós sabemos que pecou. As creches não foram entregues. As unidades básicas de saúde não foram requalificadas. Falta medicamento nas unidades de saúde. Nós estamos caminhando aí, tá, com a Covid, e para quem está acompanhando, na verdade, os boletins epidemiológicos, da abertura parcial do comércio até hoje, nós já dobramos a quantidade de óbitos no município. Então o prefeito tem gasto muito dinheiro com aluguéis. Então tem que ser revisto isso. Lógico que nós sabemos que existem os conchaves políticos e que dificilmente nós vamos conseguir combater. Mas eu acho que o prefeito ele precisa rever os conceitos dele, tá? Eu acho que quem votou no prefeito tem que cobrar. Tem que cobrar, gente. Nós temos mais de 14 mil desempregados em Camaçari. Não é possível que essa categoria não vá até a prefeitura cobrar. Vai nos veículos de comunicação. Tenta fazer alguma coisa, alguma ação, alguma manifestação, para que todos possam saber de fato o que procede e o que não procede. Então essa conversa da campanha que foi o tempo todo, de que o prefeito tem trabalhado e etc. Vamos pôr isso à tona. Não somente pelos veículos de comunicação da prefeitura, tá? Não só pelos veículos de comunicação da prefeitura. Então eu queria inclusive deixar um alerta aqui, eu não sei também quem tem acompanhado, a questão das pessoas que estão contraindo uma doença de RAF, tá? Que é a urina preta. E só agora, inclusive eu estou vendo aqui no site da prefeitura, só agora que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, tá, publicou uma nota. Mas há dias atrás, inclusive tinha sido noticiado em jornais de grande mídia, alertando a população. Ou seja, por que não foi feito esse trabalho antes? Por que se demorou tanto? Então, sinceramente, eu não consigo entender por que demorou tanto para se falar. Então, essa notinha que foi publicada pela prefeitura já deveria ter sido publicada antes. E outro detalhe, já deveria ter sido alertado a população. E eu vi inclusive, alguns pescadores fizeram vídeos, tá? Mostraram alguns peixes inclusive. E aí fica, né? Eu fico apreensivo com a forma com que a prefeitura de Camaçari lida com determinadas situações. Então, só agora
que a prefeitura publica a doença, como foi apelidada agora, a doença do peixe. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. 13 horas e 15 minutos. Nina, um forte abraço para você. Meg também, um forte abraço. Então vamos lá para o boletim epidemiológico daqui da cidade de Camaçari. Em isolamento domiciliar nós temos 142 pacientes, isolamento hospitalar da rede pública 7, da rede privada 2, óbitos confirmados 128 e recuperados 6.225. Óbitos em investigação 6. Então 6 óbitos estão em investigação. O que eu fico aqui me perguntando é por que nós temos mais pessoas no isolamento hospitalar na rede pública do que a privada. E nós sabemos que a rede privada tem uma estrutura muito melhor. E a prefeitura fez um investimento muito grande na rede privada. Então eu queria entender por que esses isolamentos não são feitos na rede privada ao invés da pública. Visto que nós temos aqui isolamento hospitalar, 2 pessoas somente. Da rede pública, 7. Então nós temos a Clínica Santa Helena, nós temos a Clínica, nós temos o Hospital da Mulher, nós temos o Centro de Enfrentamento da Covid. Então esses fatos que são realmente curiosos. E eu queria também saber da Secretaria de Saúde a compra dos 25 mil testes que foi feito em julho. O que foi feito com esses testes? Tá? Então é um fato muito curioso. Mas vamos lá, falando das eleições... voltando para as eleições, nós percebemos claramente que o PSD foi o partido que mais cresceu nessas eleições. E isso gabarita o senador Otto Alencar na sua possível caminhada para ser o governador da Bahia, tá? Gilmar Tato declara apoio a Boulos em São Paulo e o chama de irmão mais novo. Estava nessa briga, na verdade, da esquerda se unirem em São Paulo. O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato, declarou na noite de domingo que apoiaria o Guilherme Boulos no segundo turno. Demorou, foi diversos líderes políticos, foi uma disposição muito grande para que o Partido dos Trabalhadores pudesse ir apoiar Boulos. O petista terminou a corrida eleitoral na 6ª colocação com 8,6% dos votos. E mesmo assim, o Tato ele insistiu em não apoiar candidato nenhum. Então, são essas coisas que a gente não consegue entender no Partido dos Trabalhadores, né? Mas vamos ver se de fato vai agregar, tá? Vai agregar alguma votação para o Boulos. Em Salvador, vejam vocês, quantas mulheres foram eleitas em Camaçari? Lembra que eu tinha dito aqui o tempo todo, Camaçari pode amargar, não ter novamente vereadoras. Então, retorna a Fafá de Senhorinho, que antes era suplente, agora virou vereadora. E agora a Angélica Bittencourt. 14 mil eleitoras a mais no município. 14 mil eleitoras a mais. E tivemos apenas 2 mulheres eleitas. Então isso prova, na verdade, tá, a omissão e prova também a representatividade feminina pífia no município. Nós estamos em Camaçari, a cidade, terceira cidade com maior índice de violência doméstica, uma das maiores de feminicídio e, por fim, elege 2 vereadoras. E aí, em Salvador, observem vocês, 21% das 43 cadeiras da Câmara de Vereadores. Então, renovaram os mandatos Kátia Rodrigues, do Democratas, Ireu da Silva, do Republicanos, Marcele Moraes, do Democratas, e Marta Rodrigues, do PT. Em 2021, entra Cris Correa, do PSDB, Débora Santana, do Avante, Laina Pretas, do PSOL, Maria Marighella, do PT,
e Roberta Caires, do Patriotas. Então, em Mata de São João, tá? Em Mata de São João, novamente nós tivemos, tá? Entrou a Simone Prado, uma, tá? E entrou a doutora Ana Celeste, duas. Simone Prado, aliás não, perdão, entrou apenas Simone Prado. Perdão, doutora Ana Celeste não entrou, então só entrou uma, que foi a Simone Prado. Uma. Então, mais uma vez, parece que as mulheres não vão ter suas representatividades nas câmaras de vereadores, como todo mundo pregava. Isso prova que falta ainda uma organização muito grande das mulheres. É uma pena, realmente é uma pena. Uma das candidatas, inclusive, que eu fiquei até muito feliz de ter sido eleita, foi a Luma Menezes, lá da cidade de Alagoinhas, foi eleita. Então, meus parabéns para a Luma. Jovem, mulher, e vai fazer realmente a diferença na Câmara de Vereadores de Alagoinhas. 13 horas e 22 minutos. Vamos a um breve intervalo e já já estaremos de volta com o programa Folha Notícias. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. São 13 horas e 24 minutos, voltamos com o programa Folha Notícias. Suel Santos, um abraço. Pro Rosângela, um forte abraço. Parece que o tiro saiu pela culatra, tá? Tami Miranda se elege vereadora e Verônica Costa também. Então não adiantou, surraram tanto a Tami Miranda naquela época, que colocou como pai do ano numa
campanha publicitária da Natura, mas parece que o tiro saiu pela culatra. Tami Miranda, do PL, tá? Teve 43.297 votos. E no Rio de Janeiro, Verônica Costa, como a mãe loira do funk, do Democratas, também foi eleita com 17.939. Vejam mais, não tem jeito não, viu? Gerson, meu amigo Gerson, parece que é quem tem realmente notoriedade e influência, corre para a política como meio de ganhar dinheiro e não de fazer diferença. A lista dos famosos que foram eleitos: Tami Miranda foi eleita, Marcelinho Carioca, jogador de futebol, foi eleito, Neném foi eleito da dupla Pepe e Neném, Marcos Hatter também foi eleito, Kid Bengala do PTB foi eleito, Diego Hipólito foi eleito, Mionzinho foi eleito, Celinho do Fat Family foi eleito, Doutor Bactéria foi eleito, Pedala Robinho foi eleito, Verônica Costa foi eleita, Dinei, ex-jogador, foi eleito e Renata Banhara também foi eleito. Então, imagine vocês, esse é o retrato do nosso Brasil, né? Esse é o retrato do nosso Brasil. Então, foram reeleitos esses famosos a vereadores em suas respectivas cidades. Vereador eleito em Feira de Santana assinou documento prometendo doar todo o salário. Vejam vocês, um dos 21 vereadores eleitos em Feira de Santana prometeu durante a campanha doar todo o salário que vai receber como representante do povo. Foi Flávio Arruda, mais conhecido como cantor Galeguinho Spa, eleito pelo PSB. Na semana passada, em postagem no Instagram, ele mostrou um documento assinado onde confirma o compromisso e escreveu: venho dizer que reconheci em cartório o documento. Vamos ver se de fato isso vai acontecer, tá bom? Vamos ver se ele vai doar realmente esse salário para quem ele falou que vai doar. Vamos lá agora passar para vocês mais uma parcial dos prefeitos eleitos. Os prefeitos eleitos aqui na Bahia, lembrando que a Bahia tem 417 municípios, tá? Então, deixa eu dar... São 417 prefeitos e vamos falar aqui agora das principais cidades. Ontem, inclusive, na nossa transmissão ao vivo, muitas pessoas, muitos internautas, eu quero até agradecer, entrar em contato pedindo para nós falarmos de várias cidades diferentes, tá? Mas vamos lá. Começando com a cidade de Camaçari, todos já sabem, a cidade de Camaçari reelegeu o prefeito Antônio Elinaldo. Então, Elinaldo com 53,12, e Ivoneide Caetano 40,52. Dias Dávila também teve uma eleição surpresa. Alberto Castro se elege prefeito da cidade com 45,32%, contra Geraldo Requião do PSD 32,94%. Já a cidade de Mata de São João reelege o prefeito de gestões passadas, o João Goberto. O João Goberto foi eleito com 48,88%, contra Lulu 35,36%. Passando para a cidade de Pojuca, também elegeu Duda Leite do PSDB com 65,26%, contra Flozão Ferreira do PT com 29,17%. A cidade de Catu também elege Pequeno Sales 52,41%, contra Dr. André do PSD 42%. Foi uma eleição bem disputada, tá? A cidade de Alagoinhas
Alagoinhas reelege o prefeito Joaquim Neto, do PSD, com 38,23%, contra Paulo César, que também é o ex-gestor, 36,54%. A cidade de Lauro de Freitas reelege também a boema Gramátil, tá? Contra o Teobaldo, que foi o dono do Atacadão. Moema Gramátil teve 50,77%, se elegeu com uma folga bem significativa, contra o Teobaldo do Democratas com 34,28%. Em Simões Filho, parece que a família Alencar não deu sorte também. Dinha foi reeleito com 55,10% contra o Eduardo Alencar com 39,89%. Em Feira de Santana que vai ter o segundo turno, na verdade, tá? Entre Zé Neto, 41,55% contra o Cobé Martins, 38,18%. A diferença também entre os dois foi muito pouca, de 9 mil votos apenas, e vão concorrer no segundo turno. Já em Salvador, na capital baiana, Bruno Reis ganha no primeiro turno, como já era esperado, 64,20% dos votos contra 18,86% da Major Denise. Então, realmente foi uma surra dada, e o pastor Sargento Isidoro, o fato curioso foi que ficou com 64.728 e o César Leite com 56,494, ou seja, o César Leite, mesmo não participando dos debates, nem participando de todas as mídias importantes, o César Leite pontuou muito bem no resultado na capital baiana, em Salvador. Ainda continuando com as principais cidades daqui da região, Santo Antônio de Jesus, né, que é uma das cidades importantes daqui da Bahia. Santo Antônio de Jesus, Genival, do PSDB, foi eleito com 53,82% contra Rogério Andrade, do PSD, com 43%. Santa Amaro da Purificação, que também foi outra cidade que teve vários percalços, Alessandra Gomes, do PSD, com 39,49%, ganha de Flaviano, do PP. Lá foi um imbróglio muito grande por conta do apoio do ex-prefeito Ricardo Machado, mas parece que foi tudo resolvido. A cidade mandaram aqui para mim, deixa eu dar uma olhada aqui qual é a cidade. Aramari. Bom, cidade de Aramari, Fidel foi reeleito com 50,2% dos votos contra 42,43% de Zé Carlos. A cidade de Itanagra também, Marcos Sarmento despanca a prefeita Dânia. Marcos Sarmento foi eleito com 49,79% dos votos contra a Dânia do PT, 46,56%. Então, Dânia perde a eleição dentro de Itanagra. Então, parece que vai ter sérios problemas, Dânia, viu? Agamenon Coelho ganha na cidade de Araçás também com 43,60% dos votos contra Bidu, 40,99%. Então, mais uma cidade que nós percebemos que prevalece o poder econômico e também o privilégio eleitoral. Então, a família Agamenon entra de volta. Vamos agora para a cidade de Entre Rios, o reduto eleitoral da família Argolo. Mandelito Argolo Júnior é eleito, a família Argolo volta ao poder, 44,4% contra Elísio Simões do PDT com 30,54%. Então, volta ao poder a família Argolo na cidade de Entre Rios. Vamos agora para o Conde, vamos ver se Dudu
Carla Pimentel, no Conde, Dudu Vieira foi reeleito 48,23, uma eleição apertadíssima, a diferença apenas de 400 votos. Dudu Vieira se reelege com 48,23 contra Nísio Madeirol, 45,37. Então, Dudu, tive lá, inclusive, conversei com o Dudu e foi realmente uma eleição muito mais tranquila para ele, tá? Muito mais tranquila. Vamos lá, seguindo ainda aqui as cidades importantes da Bahia. São Francisco do Conde, que é uma das maiores, uma das cidades mais ricas daqui da Bahia. São Francisco do Conde. Calmon despanca Halisson Valentim, 61,96% foi eleito, contra Halisson Valentim, 38,4%. Então, São Francisco do Conde muda também o seu gestor. São Francisco do Conde é uma cidade muito disputada por conta do seu fator econômico, um dos maiores, inclusive, daqui de toda a região. Então, parece que Calmon despanca uma eleição tranquila, 61,96%. Outra cidade que, novamente, é uma cidade de um embate histórico, que é a cidade de Piritiba, aqui também na Bahia. E, mais uma vez, Bel do Democratas perde a eleição por poucos votos. Samuel do PP se reelege com 55,44%, contra 44,56 de Bel. Rapaz, difícil, viu? E detalhe, há 5 vereadores eleitos pelo Democratas e 4 pelo PP. Então a disputa na Câmara também ficou muito grande, mas infelizmente Bel perde novamente mais uma eleição em Piritiba. Vamos agora para a cidade de Jacobina. Jacobina também, que tem uma ligação muito grande até em próprio Piritiba. Tiago Dias, do PCdoB, irmão, inclusive, do candidato a vice-prefeito de Bel, em Piritiba, ganhou. Tiago Dias com 45,82% contra Luciano Dalocá, 43,91%. Eleição apertada. Tiago Dias com 19.207 contra Luciano Dalocá com 18.405. Então lá em Jacobina realmente a disputa foi acirrada, porém Tiago Dias levou a melhor. O PCdoB, inclusive, foi a segunda maior bancada lá no PCdoB, lá em Jacobina, elegendo 4 vereadores, seguido do Cidadania, que elegeu 5 candidatos. O Cidadania teve um crescimento importantíssimo nessas últimas eleições. 13 horas e 38 minutos no ar, o programa Folha Notícias. Estamos agora passando o resultado das eleições. Mandar um forte abraço aí para Gilson Farias, lá da Rádio Comunitária do Parafuso. Ligadinho, Gilson. Brenda também, forte abraço aí, Brenda, tá todo mundo aí curtindo. Forte abraço para vocês. E o resultado das eleições deixou realmente muita gente surpresa, tá? A cidade lá de Casa Nova, na Bahia também, rapaz. Realmente foi uma eleição que deixou todo mundo surpreso, tá? Wilker do Posto ganha a eleição, 44,69% contra 35,21% de Anísio Viana. Então, Wilker do Posto realmente se superou, viu? Primeira vez que a cidade reelege um prefeito, ele quebrou esse paradigma lá na cidade. Então, parabéns a Wilker do Posto. E vamos agora para Juazeiro da Bahia. Lá em Juazeiro da Bahia também a briga estava forte. Suzana Ramos é eleita 55,68%.
bem folgada e derrubou Paulo Bonfim, que era o histórico do PT, com 29,9% dos votos. Então, Suzana Ramos, do PSDB, será a nova prefeita de lá de Juazeiro, da Bahia, no Vale do São Francisco. Então, vejam vocês as surpresas das eleições, né? Vocês percebem que as pesquisas e que muitas vezes as movimentações, o dinheiro gasto, não faz tanta diferença assim. Então, nós temos prefeitos que foram eleitos em diversas cidades aonde não se gastou tanto quanto. Então, a população em algumas cidades deram um troco, em outras não. Deixaram os seus gestores. Então, vamos lá. Vamos para a cidade de... Eu estava até com a curiosidade. A cidade de Colatina, lá no Espírito Santo. Guerrino Balestrazzi, do PSC, ganha a eleição com 34,8%, contra Luciano Mério, do Patriotas, 33,31%. O fato curioso lá em Colatina, no Espírito Santo, é que cada partido elegeu um candidato. Então, republicanos elegeram um vereador, o PP um vereador, o PDT um vereador, o MDB um vereador, o Democrata um vereador, o Cidadania um vereador, o Avante um vereador, aí o Solidariedade 2, PSB 2, PL 2 e o Patriotas 2. Olha que fato curioso em Colatina, né? Até isso, em Colatina, nós temos a diferença. Lembrando que em Colatina foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candidatos a prefeito. Camaçari nós tivemos 11 candidatos a prefeito, mas Guerrino Balestrazzi é agora quem vai assumir a responsabilidade do prefeito que mudou a história da política no país, o Serginho que deixou bem claro de que há a possibilidade de se fazer uma gestão sem roubar, tá? E aí, falando em roubar, me deu até uma curiosidade agora da gente ver, vamos ver aqui, lembra daquela cidade, do Cocal, no Piauí, que o candidato disse que roubava, mas que roubava pouco, e que o atual roubava mais do que ele, BBB e tal? Pois é, Nonatinho do sindicato foi eleito com 51,16%, contra o Doutor Cristiano, do MDB, 44,13%. Então, ainda bem, tá? Ainda bem que o cidadão que disse que roubava, mas roubava pouco, tá? Não foi para frente, ainda bem. 13h42. Pois é, Gilson Farias, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou colocar aqui nosso amigo Gilson Farias ao vivo, tá? De lá, direto da Rádio Comunitária do Parafuso. Vamos tentar falar com ele. Um abraço aí para Gilson, da Rádio Comunitária de Parafuso. Eu queria ouvir a opinião aí de Gilson, inclusive, dessa apuração, que foi que ele achou. Né, nós tivemos aí... Vamos lá falar... Os gráficos agora finais no Brasil... Prefeitos eleitos e cidades com segundo turno no Brasil foram 5.386 definidas no primeiro turno e 57 cidades que vão ainda para o segundo turno. 125 cidades ainda estão indefinidas, tá? Principais cidades que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Manaus, Recife, Porto Alegre, Belém, Goiânia, Guarulhos, São Gonçalo, Duques de Caxias,
São Bernardo do Campo, Campo Grande, Maceió, Nova Iguaçu, Santo André, Osasco, todas foram definidas, tá? Vamos lá com os partidos que mais elegeram, tá? O PSD, que teve o seu crescimento. O quarto foi o Partido dos Trabalhadores. Para quem disse que o Partido dos Trabalhadores teria uma queda muito grande, não foi isso que aconteceu, tá? O que nós temos percebido aqui é que o Partido dos Trabalhadores, ele realmente tem crescido bastante. Não teve a queda significativa que todo mundo esperava. Ontem o ministro Barroso, ele deu uma coletiva, na verdade ele fez um plantão para falar o que foi que aconteceu, com o atraso, tá? O atraso da apuração. Hoje os principais tabloides dizem o seguinte: investigação aponta operação coordenada em ataque à TSE e postagens alegando fraude. Investigação da SaferNet, que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal no monitoramento de fraudes eleitorais cometidas pela internet, aponta que ataques hackers sofridos pelo TSE no domingo foram uma operação coordenada para desacreditar a justiça eleitoral. O tribunal foi alvo de negação de serviço contra os seus servidores e o vazamento de dados de funcionários. Tiago Tavares, que é o presidente da SaferNet, que vem fazendo monitoramento desde o fim de outubro, forneceu ao Ministério Público e ao TSE os dados levantados em tempo real. Então, o que ele diz, na verdade, é que os ataques, a princípio, não têm relação com o atraso da apuração dos votos pelo TSE no domingo. Então, eu queria realmente, esse país da gente nunca é transparente com absolutamente nada. O que foi que aconteceu de fato? Foi um ataque hacker ou não para o atraso da apuração? Porque a imprensa não teve acesso aos TREs. Então, esse é outro fato interessante a ser discutido. Segundo o juiz eleitoral, a alegação é que o que teria acontecido é seguir os protocolos de segurança por conta da Covid. Mas e por que os delegados de partidos estavam lá dentro? Por que outros fiscais estavam lá dentro? Então, o que a imprensa pediu, na verdade, é que um de cada veículo de comunicação pudesse entrar, mas não foram ouvidos. Então, esse que foi o caso estranho. E se demorou demais a apuração. A apuração que estava prevista para 20 horas não aconteceu. A imprensa não teve acesso sequer aos extratos das urnas. Então, agora vem a público, na verdade, as notas, dizer que o TSE sofreu ataques de hackers. Então, eu sinceramente ainda não consigo entender. E volto a martelar o que nós perguntamos o tempo todo. Se as urnas eletrônicas é o meio mais eficiente e mais seguro de as eleições, por que só o Brasil adotou? Porque outros países, até mesmo como os Estados Unidos e Japão, que são países que têm uma tecnologia muito mais avançada, ainda não adotaram o uso da urna eletrônica. Então, realmente é lamentável o que aconteceu. Realmente a gente não consegue entender. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que foi delegado especializado em crimes cibernéticos, afirmou que o Senado irá cobrar uma investigação sobre os ataques contra o TSE. Segundo ainda o senador, ataques como esse que atingiu o TSE exigem estruturas e financiamento. O objetivo é desacreditar a democracia. É preciso garantir investigação rápida e punição pesada para os criminosos. Então, a gente espera, na verdade, que haja uma investigação, e o que a gente precisa também é saber, tá, o que foi que aconteceu. Tá? Não tivemos respostas até agora, principalmente aqui em Camaçari, quando nós questionamos a juíza por que a imprensa não teve acesso, infelizmente. Mas vamos lá, seguindo as principais notícias, Bruno Reis disse bem claro que a soberania de ACM Neto predominou. Uma eleição sem surpresas, na verdade, que foi para a eleição de Bruno Reis. Então, Bruno Reis deixa bem claro de que ele vai governar para todos. Mudanças na Câmara não devem alterar panorama de apoio e oposição a Bruno Reis. Então, ele também já tem analisado essa questão
e que já tem trabalhado, inclusive, com algumas articulações. Bruno Reis foi eleito, tá, no primeiro turno e diz o seguinte, que não vai ampliar a estrutura da prefeitura para acomodar partidos aliados. O prefeito eleito da Bruno Reis afirmou hoje em coletiva de imprensa que não pretende aumentar o número de secretarias e nem de demais órgãos que compõem o governo para acomodar os 15 partidos da coligação que o apoiou no pleito desse ano. Ainda questionado se já tem ideia de como será o secretariado da nova gestão, Bruno disse que, passada a eleição, vai começar a pensar nesse desenho. O novo prefeito terá o desafio de acomodar uma miríade de siglas com cargos na prefeitura. São Democratas, PDT, Republicanos, MDB, Solidariedade, Cidadania, PL, PSL, PSC, Patriotas, PSDB, PV, DC, PMN e PTB que apoiaram o prefeito eleito agora, Bruno Reis. Então, eu não sei como é que ele vai alojar isso aí, mas que vai ter que alojar, vai. E falando em alojar, o prefeito de Camaçari ganha uma eleição muito confortável, até porque os vereadores eleitos de oposição não foram uma quantidade significativa que preocupasse o prefeito. São 5 vereadores apenas de oposição, então o prefeito Antônio Linaldo vai conseguir continuar o seu panorama sem fazer muitas mudanças. Mata de São João com a eleição de João Goberto, que já vem, na verdade, de outras gestões, ou seja, são 8 com mais 8, 16, então são 16 anos comandando a cidade, também não vai ter problema em conduzir. O maior problema agora da região vai ser Dias Dávila. Alberto Castro desbanca os 2 grupos políticos históricos da cidade, vai ter agora que realmente arrumar casa. A gente espera que ele não demore tanto para essa arrumação. Então, Alberto Castro, eleito em Dias Dávila, deverá fazer uma nova composição política dentro do município. Então, Camaçari já fica muito mais confortável para o prefeito Antônio Linaldo. Eu acredito que ele não deva fazer uma reforma administrativa. As peças que foram reeleitas já estão acomodadas, já sabem onde tem que ficar. Resta agora saber se a proposta do retorno dos vereadores para a secretaria, se de fato vai acontecer ou não. Se acontecer, nós temos o candidato eleito, o doutor Elias Natan, tá? Doutor Elias Natan, que era o secretário de saúde. Fica agora a dúvida se ele retorna para a secretaria. Caso o doutor Natan ele retorne para a Secretaria de Saúde, sobe o Gilvan Souza, que já é também vereador, secretário de Turismo. Também não sabemos se o Gilvan volta para a Secretaria de Turismo ou, caso o Natan assuma a Secretaria de Saúde, se o Gilvan Souza sobe para a cadeira de vereador, tá? Caso o Gilvan Souza assuma também a secretaria, sobe Manuel Jacaré, do PSDB, ou seja, o prefeito Elinaldo fica com 3 fortes políticos ao seu entorno, que é o doutor Elias Natan, mais o Gilvan Souza, e agora o Manuel Jacaré, que é ligado a doutor Elias Natan. Um segundo que tem que ser analisado também é o Júnior Borges, que era o secretário de Habitação, tá? Então, caso o Júnior Borges ele volte a assumir a Secretaria de Habitação, Mar de Areias é que assume, tá? Entre Mar de Areias e Vaninho da Rádio. Esse é um fato curioso, né? Todo mundo sempre pregou que o Vaninho da Rádio não teria voto, que o Vaninho da Rádio não retornaria, mas há essa possibilidade, tá? Mar de Areias ou Vaninho da Rádio também poderia subir, porque Dene do Isqueiro já estava na subprefeitura junto com o vice-prefeito. Então, caso Dene do Isqueiro, que foi eleito vereador, vá para a subprefeitura, sobe Mar de Areias e Vaninho da Rádio, mais 2 supostos vereadores que estaria também dentro da base do prefeito Antônio Elinaldo. Então, eu vejo um desenho muito favorável ao prefeito Antônio Elinaldo para uma segunda gestão. Aí entra o Falcão, que ficou numa suplência também do Cidadania, onde é secretário, de repente, não sei se retorna para a secretaria. E aí finaliza, na verdade, todo o mapa
do prefeito Antônio Elinaldo aqui na cidade de Camaçari. Uma coisa é certa, o prefeito vai conseguir continuar o seu trabalho sem maiores transtornos. A oposição, na verdade, entrou alguns nomes significativos, sim, tem o Tagner Cerqueira, o Dentinho do sindicato que continua, mas tem o Tagner Cerqueira, que é um representante nato do Partido dos Trabalhadores, foi sim muito cotado para ganhar a eleição e conseguiu de fato ganhar. Então Tagner Cerqueira vai estar lá fazendo a linha de oposição. E a segunda, que pode ser também uma linha de oposição, que nós não sabemos ainda, é a professora Angélica, que foi eleita pelo PP. Há quem diga que a professora Angélica tem um alinhamento também com o prefeito Antônio Elinaldo, tem uma linha de acesso com o prefeito Antônio Elinaldo, não tem grandes indisposições, e possa ser que a professora Angélica faça parte da base do prefeito. Isso aí a gente vai saber agora só mais na frente. O PCdoB que não elegeu candidato nenhum e o PSB elegendo Vaval, que também pode ser que vá fazer a linha de oposição. O certo, na verdade, é que o prefeito Antônio Elinaldo vai ter uma administração com certeza muito suave, sem muitas dores de cabeça. Então a gente acredita, na verdade, que vai ter toda essa movimentação à prefeitura de Camaçari. Bom, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. Amanhã estaremos aqui novamente ao meio-dia e durante a semana, até sexta-feira, faremos aqui análises das eleições 2020 e traremos aqui alguns candidatos que já foram reeleitos para que eles possam também fazer a sua análise de sua votação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, Gilson da Rádio Comunitária de Parafuso. Forte abraço e amanhã nos vemos, se Deus permitir.